Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo dessa segunda, aproveitando a energia desse ambiente, que a gente possa se recarregar para mais uma semana de caminhada de aprendizado, que é o nosso objetivo aqui na Terra. E quando a gente compreende esse objetivo, a vida fica mais leve. Mesmo com as adversidades, a gente compreende que tudo que a vida traz para a gente é necessário para o nosso aprendizado. E nesse propósito de termos uma noite agradável de estudos, vamos vibrar uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vinda. O nosso objetivo aqui é mais uma conversa do que uma palestra, tá? Então fiquem à vontade para perguntar. Eu trago material aqui para a gente ter o que abordar, mas o objetivo disso é instigar a curiosidade de vocês, para que a gente possa tirar as dúvidas. E para isso a gente está trazendo casos de atendimentos aqui, para exemplificar na prática como é essa nossa proposta de trabalho. Então, normalmente, quem procura a casa vem em busca da solução de algum problema, de alguma dificuldade. Antes desse nosso estudo aqui, as pessoas vinham, acabavam participando de algumas palestras, recebiam atendimento, mas eram auxiliadas, mas dali 6 meses, 1 ano, estavam de volta com um problema parecido. Então, a gente foi estudar o porquê disso, né? E veio a intuição de trazer esse estudo aqui para que a gente entenda o que a gente pode esperar de um atendimento, para que a gente entenda qual a nossa participação, porque não é o grupo que vai fazer o milagre. Pode nos auxiliar em muito um atendimento num grupo, mas a gente precisa estar preparado. Se a gente não está pronto para essa mudança, não vai adiantar muita coisa. Então é muito importante esse preparo aqui para que a gente possa tirar o máximo proveito de um atendimento de captação ou de apometria. Então, como funciona isso? Conhecendo as leis universais, as regras da vida. Quando a gente entende as regras da vida, fica mais fácil viver. Apesar das dificuldades, a gente entende os porquês e que tem saída para tudo isso. Que não é, a gente não está aqui abandonado ao léu. Tem uma inteligência maior que está comandando esse nosso aprendizado. Isso aqui é uma escola, a Terra é uma grande escola, de almas mais ou menos com as mesmas dificuldades, egoísmo e orgulho, gira em torno dessas duas. Então todo mundo que está na Terra, ou é o egoísta, ou orgulhoso, ou os dois. Como diz o Marlon, né, ele diz que tem 2 tipos de pessoas na Terra, né? Tem os orgulhosos e os que não sabem que o são. Então, conhecendo essas regras, fica mais fácil a gente entender o que precisa mudar, porque não é só saber. Por isso que, de boas intenções, o inferno está cheio, porque não adianta saber ou querer, você tem que mudar, tem que botar em prática. E eu vou botar em prática aquilo que eu sei que devo mudar. Aí algumas dessas mudanças aqui vão ser difíceis. Aí a gente busca, então, esse atendimento lá com um grupo de captação, de apometria, que vai abrir a causa dessa dificuldade, da gente não estar conseguindo botar em prática essa mudança, e a partir disso fica mais fácil a mudança, mas a mudança ainda é por nossa conta. Só vai ficar mais fácil botar ela em prática. Então a gente trabalha basicamente aqui com captação psíquica e apometria, mas tem várias outras terapias que trabalham no psiquismo também, que é a sistêmica, a constelação familiar, e outros terapeutas que trabalham também com vivências passadas, né, com essas causas do passado na nossa vida atual.
Então, o que são essas regras da vida? A lei de causa e efeito é a principal dela. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Não importa se eu estou jogando para o outro, se eu estou fazendo para o outro, se eu estou fazendo para a natureza, para os animais, para o governo. Para onde eu jogar essa ação, ela vai retornar para mim. Então eu posso ser uma pessoa muito boa na família, mas para o governo eu tenho as minhas corrupções. Então, para a família, para o trabalho aqui no SEBA, por exemplo, eu vou receber o que eu estou dando aqui. Mas se eu não corrigir essa minha corrupção com relação ao governo, eu vou ser atraído a viver situações onde a corrupção afetou. Então a gente precisa mudar em todos os aspectos. Naqueles aspectos que a gente não mudar, a gente vai continuar sendo atraído para sofrer aquilo que a gente ainda não mudou. Leis do psiquismo. Como funcionam os nossos sentimentos, as nossas reações? Por que a gente se sente desse jeito frente a tais situações, ou frente a tais pessoas, né? Então, por que essas reações que a gente tem? Como funciona isso? O que fazer para lidar com isso que está aí? E o que fazer para evitar que isso aconteça lá na frente? Então, esses aspectos a gente vai trazendo aqui nesses estudos, trazendo situações práticas que a gente pode começar a utilizar na nossa vida. E a lei de sintonia vibratória, são as três maiores, né? Lei de sintonia vibratória, tudo que eu vibro, eu vou atrair situações semelhantes. Se eu acordo o dia reclamando, eu vou atrair situações para continuar a reclamar durante o dia. Se eu acordo o dia e agradeço, eu vou atrair situações para continuar agradecendo durante o dia. Se eu rezo para pagar dívida, o universo vai me mandar dívida. Se eu rezo para curar doença, o universo me manda doença. Ele sempre é o pedir e obtereis. Ele vai dar aquilo que você está pedindo. Então, muito cuidado com o que você peça. Então, a gente precisa pedir saúde financeira, ao invés de pedir para pagar dívida. Tem que pedir saúde orgânica, física, emocional, mental, ao invés de pedir para curar a doença. Então, isso não é um aspecto gramatical, não. É sintonia, vibração. A gente tem que cuidar se a gente olha o copo meio cheio ou meio vazio. Para o lado que a gente olhar, a gente vai atrair situações daquela mesma vibração. E essas leis aqui estão no Evangelho. O Evangelho é um repositório de leis universais, né? O orai e vigiai, que é sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, amar os inimigos, isso tudo é lei de causa e efeito. O orai e vigiai é leis do psiquismo também, né? O não julgueis. Então, quando a gente compreende que isso aqui são leis universais e que afetam diretamente a nossa qualidade de vida, a gente consegue entender o porquê amar ao próximo como a mim mesmo. É uma lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o próximo, na vida seguinte eu vou estar no lugar dele e vou ser tratado da mesma forma. Por que amar os inimigos? Ele só é meu inimigo porque eu o fiz meu inimigo. Se ele está conseguindo me atingir hoje é porque eu já o atingi antes. Então é minha responsabilidade resolver. Por isso eu tenho que amar os inimigos. E abrindo um parêntese, amar não é esse sentido vulgar que a gente tem de amor. E sim, segundo a doutrina espírita, amar é boa vontade, indulgência, não julgar, e perdão. Isso é amar os inimigos, ter boa vontade para com eles, não querer prejudicá-los, não julgá-los e perdoar. Isso é amar. E a gente precisa começar a praticar isso dentro de casa. Aliás, os inimigos estão dentro de casa, né? A família é uma reunião de ex-inimigos tentando se ajustar, né? Então é o local certo para a gente começar a botar em prática isso aqui. E essa lei de causa e efeito está em todas as grandes religiões, né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Lei de causa e efeito. Está em todas elas. Porque a origem das religiões é a mesma. Cada profeta ou cada pessoa que trouxe essa religião para o mundo, trouxe de acordo com o povo, como o povo poderia entender, né? Aquele povo para qual ele trouxe a religião, né? Então, com palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Então, não é uma religião que vai nos salvar.
muito menos o espiritismo. É a nossa atitude frente à vida, é botar em prática isso aqui, não importa em qual religião for. Aliás, perguntaram para Mahatma Gandhi, eu não lembro mais qual foi, mas foi um orientador espiritual oriental. Perguntaram para ele qual era a melhor religião do mundo. E o repórter que perguntou, esperando que ele falasse que era o hinduísmo ou o budismo, não lembro mais qual a religião dele, né? E ele respondeu o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Aqui a lei de sintonia vibratória, né? Uma pesquisa do Masaru Emoto, um japonês, que pegou águas, uma água pura, né? Colocou em frascos diferentes, com rótulos diferentes. Então colocou num lugar de visitação pública, as pessoas passavam e liam o que estava no rótulo e vibravam aquele sentimento, né? Então a mesma água pura, olha como ficou, com sentimento de gratidão e com sentimento de ódio. Né? A água, quando começa a congelar, ela forma cristais de gelo, né? Então ele fotografou essa cristalização de gelo, que num agradecimento fica simétrico, uma figura geométrica bonita, né? Organizada. E no de ódio desestrutura tudo, né? E se lembrarmos que somos 70% água, né? O agradecimento é muito melhor do que a reclamação, para a gente ter uma vida melhor, para manter a saúde, ou para promover a saúde. E aqui o foco do nosso estudo, né? A gente trabalha nesse estudo tentando compreender as causas das dificuldades que a gente tem hoje que não tem explicação. Então essa causa, se não tem explicação hoje, está em algum lugar. E o lugar onde a gente mais encontrou causas é no nosso mesmo psiquismo. Um pouco fora, no ambiente espiritual, de influências espirituais, mas a grande maioria é no nosso psiquismo. A gente já se basta, a gente não precisa de inimigo nem de obsessor. Por isso que lá no portal de Delfos estava lá, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Nós somos o universo em nós mesmos. Quando a gente se entender, tudo vai ficar bem. E por que isso está assim, né? Porque até agora a gente veio nesse mundo de provas e expiações, tentando num cabresto fazer com que a gente fosse uma pessoa melhor, pelo sofrimento. E como a gente não tinha essa compreensão, quando tinha poder nas mãos, subjugava as pessoas, ou torturava, ou escravizava, né? E como pela lei de causa e efeito, na vida seguinte invertia, né? Quem estava no tronco ganhava o chicote, quem estava no chicote ia para o tronco. E a gente veio nesse ping-pong. E chegou num ponto que a gente está agora, que está mudando de plano de provas e expiações para regeneração, que a gente decidiu não viver mais dessa forma. Só que toda essa bagunça causada por esse aprendizado está registrado no nosso inconsciente. Então hoje eu já não sou mais inimigo do meu pai, mas lá no passado ele me chicoteava no tronco, me tirou a vida. Então hoje eu não consigo ter um sentimento de gratidão verdadeiro por ele. Apesar de tudo de bom que ele fez para mim. Porque isso está registrado no inconsciente. Então a gente busca essa causa no inconsciente, tira o escravo do tronco, porque ele está lá literalmente, não no corpo físico, que esse já apodreceu, mas ele está lá amarrado no tronco, sendo torturado ainda, está preso nessa situação. Nem percebeu que o corpo morreu, porque isso é um sofrimento mental, ele está preso nisso. É uma fixação mental. Pelo ódio dele, né? O ódio dele deixou ele preso ali. Aí tem aquele ditado, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. É por isso. Se a pessoa conseguisse botar em prática essas leis universais de perdoar, de amar os inimigos, aí você morre. Ou seja, você compreende, percebe que desencarnou e se liberta da situação. Quando você fica preso no ódio, ou apegado aos bens materiais, o corpo morre e você nem percebe. Porque você não morre, né? A alma continua ali. No momento do desencarne, há um desligamento temporário, uma inconsciência temporária, como que um desmaio, mas logo após, ou
Tempo maior ou menor, a pessoa volta a si e está com o mesmo corpo, só que é a alma agora, não é mais o corpo físico, e ela não percebe isso, porque é parecido. Então, alguma coisa está meio estranha, mas ela acaba se adaptando àquilo, porque ninguém explica o que é, ela não compreende também, e continua vivendo da mesma forma. E o escravo aqui preso lá no tronco. Então, quando você tira o escravo do tronco, coloca ele em regressão para ver que na vida anterior era ele que estava com o chicote na mão, aí ele consegue sair da situação de vítima. E consegue se libertar desse sofrimento, e isso não me atinge mais. Aí eu consigo ter um sentimento de gratidão verdadeiro pelo meu pai hoje. Então, tudo isso aqui afeta a nossa vida consciente hoje. Só que a gente não percebe isso aqui diretamente, por isso inconsciente. A gente sente apenas o efeito disso na nossa vida. Mas no atendimento de captação, uma sensitiva, uma médium treinada, consegue captar lá essa vibração, essa consciência que está lá presa ainda na tortura, e consegue retirar de lá, né? Retirar não, fazer com que ela se manifeste através do corpo da sensitiva ou do médium, né? E através dessa manifestação o esclarecedor consegue retirar ele dessa fixação mental. Então é algo muito simples de ser feito. Então vamos ao estudo de caso. Homem, 50 anos, com tendência homossexual. Profissional conceituado, professor de idiomas muito dedicado, queixava-se de solidão e de que na existência atual não teve ninguém que lhe amasse ou que ele sentisse amor. Então esse aqui é o relato da pessoa que foi procurar esse atendimento de captação. Há 15 anos, em outro país, tiveram uma convivência com uma mulher por um período de 4 anos, mas a união não foi para frente. Descobrira-se com tendências homossexuais desde jovem, mas o temor da reprovação e dos preconceitos familiares não lhe permitiu assumir essa condição. Então, mesmo sem amar a moça, tentou um relacionamento imaginando resolver seu problema, mas não resolveu. Também tentou namorar com pessoas que, como ele, se apresentavam na configuração masculina, mas diz não ter sido correspondido, preferindo ficar só. Acha que isso também explica o porquê de não ter vida sexual ativa no momento, mas tem muitas fantasias sexuais, seja de sexo grupal ou com um único parceiro. De qualquer forma, a necessidade de amar e ser amado está lhe atormentando muito. Então gostaria de entender melhor essa problemática toda e encontrar alguma solução para seus conflitos. Veja aqui o relato da pessoa, né? Ela sente algo que não tem explicação nessa vida, que outras pessoas que viveram na mesma época dele não têm. Então ele foi buscar um atendimento para tentar se conhecer, né? Entender de onde vem tudo isso. Dê prosseguimento à entrevista declarando o seguinte: carrego comigo uma energia sexual feminina, muito intensa, e com isso não tenho nenhuma atração pelo sexo oposto. Por outro lado, tenho uma atração descomunal por pessoas do mesmo sexo, mas mais como proteção do que sexo. Então está claro aí a influência de uma vida passada, onde ele dependia da proteção do sexo masculino, ou seja, ficou registrado naquela existência que para ele estar seguro, ele precisa ter uma figura masculina que proteja. Me encontro perdido e dentro de tanto sofrimento tenho tentado me livrar dessa energia feminina trabalhando sozinho nas minhas crenças, mas os resultados são pequenos. Então pergunto a você, o que fazer? Como sugestão aos questionamentos e angústias do consulente, elaborei a resposta baseada nas observações sobre a construção e estruturação do psiquismo das pessoas com esse tipo de inquietação, quando são portadoras de condições diferentes. Penso ser um erro tentar se livrar dessa energia feminina. E não há, aqui a resposta do dirigente, né? Então, segundo ele, é um erro tentar se livrar dessa energia feminina e não há como fazer isso por ser parte importante do psiquismo da pessoa. Integrada ou forjada junto ao caráter e psiquismo, resultado de vários tipos de experiências evolutivas. Então, digamos,
uma orientação de homossexualidade não indica que é uma doença, uma patologia. A gente trata quando a pessoa não consegue lidar com aquilo. E como ele cita aqui, quando a pessoa não consegue lidar com aquilo, você não vai tirar. Você precisa elaborar aquilo, fazer a pessoa compreender onde estão as causas para que aquela situação se resolva. Porque numa programação encarnatória você poderia deixar isso hibernando. E a pessoa não teria esses impulsos homossexuais. Mas a proposta dela nessa vida é trabalhar isso. Então isso aflora diretamente com o objetivo de ser trabalhada essa questão de passado aqui que ficou mal resolvida, em desarmonia. O que pode ser feito é investigar seu psiquismo e sua história evolutiva, descobrir e identificar se essa condição, sintomas, anseios e sentimentos têm raízes em traumas, vícios, transição de gênero, crenças ou traços culturais. Aqui ele já cita algumas coisas das causas da pessoa ter essa tendência homossexual, né? Pode ser raízes em traumas passados, por exemplo, uma pessoa com uma criança que foi violentada, né, sexualmente. Ela ficou gravada no psiquismo aquilo e ela vai tender a fazer a mesma coisa com outros. E isso, em algumas vidas, gera uma tendência. Vícios, também existem viciações. Na Terra isso é muito comum em grupamentos religiosos, né, onde tinha a castidade, né, eram grupos apenas de homens que estudavam em monastérios, de mulheres que estudavam em conventos, né? Então, e essa energia sexual existe. E como eles lidavam com essa energia sexual, algumas vezes acabam gerando viciações na homossexualidade. Então a pessoa ficou tanto tempo numa sequência de vidas religiosas, né, vivendo isso, que acaba gerando uma viciação. Transição de gênero. Uma pessoa está vindo muito tempo numa condição masculina e para sua evolução precisa ter algumas experiências no corpo feminino. Então essa transição também pode gerar uma tendência homossexual, porque o psiquismo dela está muito forte, muito carregado da maneira de viver num corpo masculino. Aí ela ganha um corpo feminino e, lógico, o espírito está ali, ele vai estar muito forte essa influência, então ele vai precisar de algumas existências para conseguir equilibrar, né, para se ajustar na polaridade oposta. Crenças também, traços culturais. Traços culturais também pode ser essa questão religiosa, né? É a cultura lá daquele grupo religioso ter isso, ou seja, aquilo lá é a regra, não é a exceção. Embora ninguém admita, né? Analisar qual foi o processo deflagrador que causou o afloramento dos sentimentos que o perturbam. Isso aqui faz parte já do tratamento de captação, né? Verificar se foi um trauma ou a necessidade de resolução ou ressignificação de vivências passadas mal resolvidas, para melhor equilíbrio das funções mentais e emocionais, visando acelerar o processo evolutivo e ajustar-se de forma equilibrada à sua condição, seja qual for. No tratamento e investigação psíquica, talvez possamos descobrir ou deduzir também se o problema de natureza é expiatória ou programática. O que é isso aqui? Natureza expiatória. A pessoa precisa passar para aquilo como um freio. Por exemplo, alguém muito preconceituoso com relação aos homossexuais. Qual vai ser o aprendizado dele? Numa próxima vida ele vai vir nessa condição. Para ver que não tem nada de errado, que isso é natural, é uma experiência de aprendizado. Então aí é expiatório, ele vem nessa condição para quebrar esse padrão dele. Programática, a pessoa programa, não, eu quero trabalhar esse meu preconceito e vou tentar uma vida, vim com homossexualidade para deixar isso bem resolvido. Para que não importa em qual condição eu venha daqui para frente, eu esteja bem resolvido com relação a isso, com a sexualidade. Nesses dois casos não se conseguem resultados esperados, mas a compreensão facilita a aceitação da experiência a ser vivenciada. Então ele está dizendo, se é expiação ou programação, você não vai
resolver isso, mas você vai ter a aceitação, vai conseguir lidar com a expiação ou com a programação, consolidando esse aprendizado. Penso que o problema não são as tendências ou as condições sexuais, por serem condições transitórias ou experiência. Ou experiência, prova, expiação que o espírito necessita viver na sua caminhada evolutiva. Então, não é tanto essa condição aqui, né? Mas os conflitos, sentimentos e pensamentos atormentadores. Porém, o conflito só existe pela afluência dos sentimentos variados que chegam ao campo emocional, sensorial e consciencial, sem entendimento significativo do proveito que a condição possa proporcionar. Para realizar um bom tratamento harmonizador, teremos que ter uma boa base diagnóstica, acessar, identificar, esclarecer e tratar cada persona conflitada em processo de influenciação no ego. Está dizendo que isso aqui é um tratamento um pouco mais demorado, né? Investigar se existem possíveis condutas automatizadas que podem estar alimentando os processos desarmônicos. Só depois da conquista da harmonia e compreensão da condição pelo paciente é que ele poderá, lucidamente, fazer escolhas mais equilibradas, planificadoras e harmônicas. Informou também que, mesmo na idade em que se encontra, ainda não se permitiu vivenciar nenhuma experiência baseada na realidade em que vive, pelo fato de se sentir obrigado a dar satisfação à família, à sociedade e também pelas crenças adquiridas, de que tem que resistir para evoluir espiritualmente. Veja aqui o engano, né? Ele acha que para ele evoluir espiritualmente ele tem que bloquear isso. Não, ele precisa trabalhar, ressignificar esse aspecto. Se está aflorado, é um chamado de atenção, algo que precisa ser trabalhado. O que, ao nosso ver, também são crenças equivocadas. E aqui ele fala com relação à família também, né? Muitas vezes, ele como dirigente da família, como pai ou como mãe, né, acaba querendo controlar todos os familiares e determinar qual o comportamento certo ou errado de cada familiar. Então ele traz também essa dificuldade de lidar com a família por uma necessidade de aprendizado também. Também precisa ser investigada essa questão. Por que ele se sente tão dependente de dar satisfação à família, né? Então, são vários aspectos que ele traz aqui para trabalhar. A evolução acontece pela compreensão e busca de equilíbrio e vivência harmoniosa, não pela contenção por proibições, preconceitos ou conceitos equivocados. Além do mais, o paciente demonstrava também ser possuidor de preconceito, crenças limitadoras ou condenatórias, medos e culpas que lhe deixavam conflitado e indeciso, impedindo que aproveitasse as melhores possibilidades das experiências que vivencia. Sugerimos que em suas decisões e escolhas utilizasse o bom senso, avaliasse e discernisse o que considerava melhor para ele, independentemente do que os familiares ou os outros pudessem achar. Ele é quem deveria decidir se suas escolhas eram ruins ou boas, se eram convenientes ou inconvenientes, se lhe faziam feliz ou infeliz, se lhe deixavam culpado ou planificado, se agia com ou sem ética. Só quem vive uma experiência é quem pode avaliar, ajuizar e concluir se foi boa ou má, ninguém mais. O cliente também comentou que lhe foi revelado que nas 2 últimas existências estivera encarnado na condição feminina e fora prostituta. Por isso carregaria ou estaria impregnado de energia feminina desarmônica, causa de seus conflitos e inquietações. O fato de se vivenciar essa ou aquela condição em termos de gênero ou conduta necessariamente também não te coloca em conflito. Então não é a energia feminina em maior quantidade que te conflita, mas as culpas, os traumas, as crenças, conceitos ou preconceitos equivocados, os vícios ou alguma causa que ainda não foi investigada ou identificada. Então aqui ele traz de alguém, uma médium que conseguiu captar essa existência passada e só falou para ele, em 2 vidas você foi prostituta, é por isso. Então é uma análise muito superficial. Isso aqui você tem que investigar mais a fundo, né? Não pode apenas de você ver a existência que a pessoa teve de já dizer ou determinar que aquilo foi a causa do que ele está vivendo hoje, né? Com relação ao grupo LGBT, há desde quem ache que já nascem assim,
passando pelos que dizem que o problema foi a conjunção do ambiente social com a figura dominadora, pusilânime ou protetora do genitor do sexo oposto, ou os que defendem que a causa é o patrimônio genético herdado involuntariamente de nossos antepassados, ou a influência do meio, a constituição dos circuitos neuronais, até os que afirmam que é uma opção individual. Porém, o ser humano, espírito em evolução, é constituído de alta complexidade e cada indivíduo é um experimento único. Então, penso que devemos considerar e respeitar todos esses argumentos como possíveis partes da verdade de cada um. Possíveis partes da verdade de cada um. Então, não dá de dizer se é isso, se é aquilo. Cada ser humano necessita se autoconhecer e investigar as suas causas. Atendidas várias pessoas ligadas ao abuso das energias sexuais. Então, aqui, como ele resumiu o atendimento. Ele ficou 3 páginas falando de como a pessoa chegou ali, como estava estruturado aquilo para ele hoje. E o atendimento consistiu em pegar cada uma dessas, que estava ligada a uma vida de desregramento sexual, e tirar daquela condição e explicar para ela essa questão evolutiva, que existe algo mais, mostrar as causas do que ele viveu, os efeitos também do que ele fez. Devemos registrar que o problema aqui não é a condição homossexual em que estagiam, mas o grau de devassidão e viciação a que se permitiram. Uma das personas fez o seguinte relato: vivi por muitos séculos num belo planeta com 2 sóis que se revezavam no firmamento, vitalizando aquela humanidade adiantada. Um sol laranja forte e outro laranja suave, quase amarelo. Ao final do dia de 72 horas, a luminosidade fica na cor prateada. Não há noite e o ano é muito longo, como também a existência física. O corpo físico é muito leve, quase fluídico. A vegetação é rica e é forte de alimentos naturais, produzindo muitas frutas e sementes. Também há muita água. As famílias se formam por afinidade. As pessoas são de estatura alta, podendo passar de 2 metros de altura. A cor da pele é predominantemente prateada. Os prédios são muito altos, parecendo feitos de cristal. As pessoas são simpáticas, amorosas e fraternas. Eu me desajustei com relação às leis e à vibração do planeta em virtude de minha conduta, quando passei a manipular a energia de forma gananciosa, egoística e desregrada, causando desequilíbrios. Lá praticamente não existem doenças, tudo é prevenido antes que aconteça. Mas eu quebrei minha harmonia e minha corrente de trabalho, acabando destituído da minha função de trabalhador da saúde. Revoltei-me por considerar-me mais qualificado que os demais e julgar-me prejudicado. Aqui o orgulho já, né? Por isso ele veio para cá, né? Para a Terra. Queria destaque e importância, pois julgava que com minhas pesquisas e conhecimentos tinha promovido grandes avanços. Acabei aprisionado e sufocado pelo cadáver denso, distante de tudo que eu já conhecia e desfrutava. Percebam que ele não foi expulso lá por uma determinação. Ele mesmo, mudando a vibração dele, se deixando impregnar pelo orgulho, acabou se densificando e aqui mesmo, num corpo fluídico, ele ficou preso nesse corpo, ou seja, não morreu. O corpo morreu, mas ele ficou preso ainda ao cadáver, né? Quando despertei, estava nascendo numa tribo primitiva, ou seja, de lá veio para um planeta inferior, semelhante às que habitavam e talvez ainda habitem a Terra desde seus primórdios. Era um povo de pele branca, muito dado ao misticismo e rituais, e estavam a celebrar o meu nascimento. Sem entender sua linguagem, sabia que eles tinham consciência que estava nascendo um espírito com outras experiências e outros conhecimentos. Porém, desta vez surge em meu cenário psíquico consciente um novo elemento, para somar-se às inquietudes já existentes em minha alma atormentada. A energia sexual, adormecida há tanto tempo, reaparece vigorosa e exigente e passo a usá-la desregradamente. Então, lá no planeta anterior, não tinha vibração para acordar essa experiência de uso de energia sexual. Lá, quem habitava lá já estava equilibrado, né, com relação ao uso das energias sexuais. Então, lá não tinha
condições de ele ter esse aprendizado. Ele precisou vir para um planeta inferior, onde ainda a energia sexual é muito forte, instintiva, para trabalhar esse aspecto dele. Após algumas sessões, o paciente se sentiu mais tranquilo e mais harmonizado, aceitando melhor sua condição sexual. Então, quase um livro aqui para descrever uma sequência de atendimentos de uma pessoa. Então, tem atendimentos que em apenas um atendimento resolve a situação, tem outros que você precisa fazer algumas dezenas de atendimentos. Porque cada ser humano tem uma estruturação diferente, né? Passou por uma caminhada diferente. Mesmo que a experiência seja a mesma. Por exemplo, todos nós aqui, se acontecer algum desastre, alguma coisa, cada um de nós vai tirar uma experiência diferente disso. Alguns vão compreender o que está acontecendo, não vão ficar presos nessas situações, outros vão entrar em pânico, então vai ficar registrado em cada psiquismo uma situação diferente. Então não é o evento que determina o que vai acontecer com as pessoas, e sim a reação da pessoa frente ao evento. Por isso a importância do autoconhecimento, para a gente entender como lidar com a situação, seja na nossa família, seja no campo da política, do futebol, de qualquer situação profissional também, você entender esse funcionamento e saber como se comportar frente a essas situações. Aí não importa o que aconteça, seja bom ou ruim segundo a nossa classificação, você não vai ficar preso àquilo. Você vai conseguir se libertar. Esse é o tal do desapego que o Buda fala, né? Cultivar o desapego. Porque sempre que a gente fica preso a uma situação, por exemplo, que nem na política ou em torcida de algum time de futebol, né? Você está apegado àquilo, aquele aspecto que você se ligou. E você vai ficar preso naquilo. Então, quanto mais você compreender, mais liberdade você tem. Aí eu sempre falo aqui, né, que apesar de tudo parecer estar errado, está tudo certo. A gente é que se prende a situações por falta dessa compreensão. Está tudo errado, mas está tudo certo. É o que a gente precisa passar. Para aprender a não ter mais essas reações ou apegos lá na frente, ou para consolidar um aprendizado, né, de desapego, por exemplo. Não me importa se seja profissional, familiar, amoroso, religioso ou político. E eu me empolguei aqui e falei demais hoje também. O tema aqui foi longo hoje. Alguma colocação? Podemos encerrar? Então vamos encerrar com um passe coletivo. Os trabalhadores do CEPA ligados aos passes também vão auxiliar. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, deixando as preocupações que a gente não pode resolver agora, lá fora. Sentindo uma onda de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, drenando tensões, energias densas que possam prejudicar a nossa saúde. Nos sentindo mais leves, preparados para cada dia agradecer mais, compreender mais, tolerar mais, orar e vigiar mais, principalmente os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas reações, são elas que determinam a nossa qualidade de vida. Não é o outro, não é o governo, não é o patrão. O que determina a minha qualidade de vida é como eu me comporto frente à vida. Ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, mentalizando a nossa casa higienizada,
como se um vento solar, com as janelas e portas abertas, renovasse as energias dos ambientes, deixando o ambiente mais leve, agradável. Que tenhamos uma semana abençoada de experiências, que a gente compreenda que cada dia a vida vai nos trazer experiências para esse nosso aprendizado e que a gente esteja preparado para cada uma delas. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.